Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para gravar sobre ciência, pesquisa e medicina. Meu nome é Beatriz, eu sou médica cientista, professora aqui das Artes em Salvador. Estou aqui hoje com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, se apresente aí para a gente. Olá, pessoal. Eu sou Bruno Bezerril, sou gerente da Clarins e estou aqui para conversar sobre temas extremamente relevantes na educação médica e científica. Então vamos lá, tem algumas perguntinhas para hoje. A primeira pergunta é, para Bruno, o que é ser um médico cientista? Mas mais que isso, o que é Bruno médico cientista? Como é que Bruno se vê médico cientista ou se tornou médico cientista? É uma excelente pergunta. Eu escrevi sobre isso algumas vezes e uso exemplos diariamente com o meu grupo e com os estudantes que têm interesse. Existe uma diferença profunda entre o que é ser cientista e o que é ser um médico cientista, né? O cientista ele vive da ciência, de fazer perguntas interessantes para descrever melhor a realidade. E o médico ele cuida das pessoas. Então, o médico cientista é algo difícil de encontrar porque ele exige mentalidades distintas, né? Você fazer ciência para cuidar das pessoas. E isso tem implicações diretas na administração do seu tempo, da sua energia e como você pensa a respeito das coisas. Então, o cientista ele duvida, muitas vezes, da explicação da realidade naquele momento e ele busca alternativas melhores para descrever a realidade. Ao passo que o médico ele tem um interesse primordial em salvar o paciente, em curar o paciente, em acompanhar o paciente, escutar o paciente. Então, o médico ele usa o conhecimento disponível com bom senso para curar o paciente, e o cientista ele duvida muito dessas informações. É por isso que ter um médico cientista é algo mais difícil, mais elaborado, é um processo que exige muita resiliência e antifragilidade para você chegar no estado de conseguir construir esse conhecimento e usá-lo de maneira efetiva com seus pacientes. Como é que você acha que é possível construir isso? Bem, eu posso usar o meu exemplo. Eu fui para a ciência como uma busca de fugir de uma decepção com a medicina. Então, eu comecei a estudar medicina e eu percebi que eu não estava satisfeito em ler a parte diagnóstica e terapêutica dos capítulos dos livros, sem entender o porquê e sem questionar por que as coisas eram desse jeito. Então, no meu caso, a ciência foi uma lacuna que eu consegui preencher na minha vida, de explicar melhor por que os processos biológicos são do jeito que são, por que as pessoas são complexas do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de doença. E construir isso é difícil, mas exige uma dedicação e uma insatisfação com o status quo que poucas pessoas querem pagar o preço de fazer isso. E quando elas veem que isso é possível e que isso torna melhor o senso de julgamento e a não aceitação das coisas só porque elas são assim, é o que faz a pessoa tentar solidificar uma carreira na ciência médica, né? E, de novo, essa dicotomia entre cuidar e usar o conhecimento e duvidar daquele conhecimento e tentar melhorá-lo, isso junto é que torna tão complexo você construir isso. Mas tem algumas palavras-chave nesse caminho de construção. Acho que a primeira é a persistência. Você tem que acreditar em você mesmo também. Então, é acreditar em você mesmo, ser persistente, ser resiliente e conseguir evoluir, aprender com seus erros e ter ideia de que o erro faz parte do jogo. E um ponto que eu sempre falo com os meus estudantes, e você também, Bia, que a ciência ela não busca a verdade absoluta das coisas, ela busca uma descrição mais acurada, né, da realidade. E isso pode mudar com o tempo, com o aumento da melhoria das tecnológicas, a construção de conhecimento, a realidade vai sendo explicada de diferentes formas. E isso aqui é uma parte apaixonante na ciência, que é você tentar usar essas novas ferramentas, esse novo conhecimento, para criar novo conhecimento e explicar a realidade de outra forma.
Como é que você acha que se começa fazendo ciência? Quando você está na graduação. Então, pensando com um aluno hoje das Arnes, um aluno de medicina, o que você acha que, primeiro, ele tem esse despertar, né? Como é que ele começa? O que é que ele faz? Para onde é que ele vai? O que é que ele olha? O que é que você fez quando foi você? São múltiplas perguntas. O que se faz para virar um cientista? Acho que a primeira coisa é que existe uma... As pessoas colocam barreiras, né? Então, como se fosse um super obstáculo que você teria que enfrentar para virar um cientista. E, na verdade, não é assim. Os melhores cientistas do meu grupo e de outros grupos são as pessoas curiosas e persistentes. Quase irritantemente persistentes. Então, o que a gente vê hoje é que, para você virar um cientista, você tem que ser curioso e questionar as coisas. Então, ser questionador, ser insatisfeito com o status quo e tentar trazer novo entendimento sobre as coisas. Eu acho que é o que marca um cientista. Ele não precisa ter o conhecimento técnico de como escrever um artigo ou de como fazer a sistematização da pergunta, em primeiro lugar. Ele precisa ter a curiosidade e a personalidade de querer aprender com os erros a tentar explicar aquela realidade. Isso é mais essencial do que qualquer outra coisa. E nós temos muitos estudantes que têm esse perfil, mas eu diria que a maioria dos estudantes de medicina hoje, eles não têm esse perfil. Então, é um perfil diferente do cientista. E é por isso que vários estudos mostram como está raro você encontrar médicos cientistas. Mas eu diria, de novo, que a ferramenta mais importante é a curiosidade. Porque, e ter essa ideia de que é mais importante ter perguntas interessantes, mesmo que elas não tenham respostas ainda, do que você buscar uma resposta acima de tudo para as coisas. Então, eu acho que vai por aí. Agora, quando você é um novo estudante no curso de medicina, eu acho que você tem que estar num ambiente favorável para o desenvolvimento científico. E é isso que a escola médica conta muito nesse desenvolvimento. Onde você está pode facilitar muito essa sua jornada, você sendo exposto a uma faculdade que tem grupos de pesquisa de excelência, que produzem conhecimento de uma maneira robusta e constante, e que são interessados, né, esses grupos interessados em criar gerações de novos cientistas. Quando você está num ambiente que tem isso, aí você tem a primeira coisa que você precisa ter, que é a oportunidade, que é você ter a oportunidade de se engajar, junto com aquelas características que eu falei, de curiosidade, instigação e você está insatisfeito, a insatisfação com a realidade atual e o interesse de buscar explicações melhores sobre as coisas num ambiente favorável, cria o que a gente precisa para fomentar médicos cientistas. Então, eu acho que algumas faculdades elas possuem características únicas, que é juntar pessoas inteligentes com estruturas de ponta e oportunidades com projetos que fazem realmente a diferença na vida das pessoas, sejam projetos com cunho social, mais tecnológico ou mais literário, mas que, junto, isso cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de médicos cientistas. Então, assim, o ambiente é fundamental. O que tem acontecido em várias outras escolas médicas é uma desvalorização desse processo de criação de médicos cientistas. Eu conheci vários gestores, inclusive, que dizem assim, não, o princípio da faculdade de medicina não é formar cientistas. E outras faculdades têm um insight diferente sobre esse processo e conseguem entender que a construção de uma medicina do futuro ela depende de pessoas que questionam a realidade atualmente. E essas pessoas são cientistas. Enfim. Acho que tem uma coisa que, enfim, apesar de tudo que você falou, acho que tem uma coisa que para mim é mais importante. Ache um bom mentor. Acho que se você não tiver num ambiente em que você tem uma pessoa que esteja disponível e que te guie, não vai para frente. A mentoria é um passo muito importante. Se for para definir a minha carreira, né, eu me apresentei como médico e gestor, mas
Eu acho que eu sou mentor acima de qualquer outra coisa. E a mentoria, e não só para a ciência, para tudo. Então, voltando só, como é que um ambiente favorece um cientista, né? A gente falou de infraestrutura, de foco institucional e de prioridades institucionais, mas ter bons professores que sirvam como mentores, além de educadores e só docentes, é fundamental. Eu tive muita sorte de ter alguns mentores na minha vida, e esses caras me ajudaram a construir quem eu sou hoje, não só pelos valores sobre o que fazer, mas sobre o que não fazer e como fazer as coisas, né? E hoje eu tive a oportunidade de mentorar tantas pessoas, né? E você incluindo nesse grupo. E eu acho que é fundamental. Eu acho que também é algo que tem se perdido nas escolas médicas, infelizmente. Existe um distanciamento entre o docente e o discente. E esse distanciamento ele pode impedir, em muitas instâncias, a formação de laços de mentoria tão necessários para formar bons médicos e bons cientistas também. Então, é algo que eu acho que a gente precisa retomar na educação médica, que é a cultura de ter mentores e professores que servem para direcionar muito além da transmissão do conhecimento e de aprender com as experiências e chorar junto e comemorar juntos, mas infelizmente esses mentores são raros e a gente tem que procurar. Às vezes eles estão escondidos, às vezes eles estão mais evidentes, mas enfim. Talvez uma forma de ter um primeiro contato ou de despertar, pelo menos, a cultura, né? Eu acho que a cultura de fazer ciência e entender ciência de uma maneira importante seja reduzir o trauma do TCC. Né? Eu acho que a experiência dos alunos com pesquisa ela acaba sendo um pouco distante do que realmente é pesquisa. E aí a gente tem alguns exemplos de alunos nossos daqui que vão para a pesquisa e veem lados da pesquisa que eles não estão acostumados. E a gente tem algumas coisas fora da curva, por exemplo. O que você acha que muda na vida de um estudante quando ele participa de um projeto de pesquisa no campo? Né? Como é que isso te mudou? Porque sei que você teve isso também, né? Não, você traz muitas perguntas juntas, mas vamos lá. Deixa eu tentar pegar aqui. Um ponto essencial nesse processo, vou começar pela sua última pergunta. Na exposição do campo é que o médico interessado em ciência ele tem uma oportunidade única de vivenciar o problema onde ele existe, né? E você vê o sofrimento alheio, você vê o agradecimento daquela pessoa que tá sendo cuidada, e você vê o produto direto do seu trabalho, né? Naquele momento, naquela circunstância. Então, isso traz uma dimensão completamente diferente de você estar dentro de um laboratório ou na frente de um computador fazendo cálculos. E eu acho que para formar médicos cientistas, né, o cara que está ali para cuidar da pessoa, o trabalho de campo é um componente essencial na formação dele, mesmo que ele escolha fazer outra coisa. Mas o trabalho de campo ele é transformador mesmo, e me tocou profundamente. E as minhas escolhas profissionais, a partir do entendimento do que é um trabalho de campo, e dos diferentes desafios que envolvem esse trabalho de campo, foi o que me fez virar o que eu sou hoje, que é trabalhar em situações difíceis, com pessoas e com condições difíceis de curar e difíceis de entender. A tuberculose é uma delas, né? Nós trabalhamos com tuberculose porque ninguém sabe ainda como cuidar de tuberculose de uma maneira efetiva e a gente não consegue se livrar desse patógeno que é um dos mais antigos da humanidade, né? Então, essa acho que a parte do campo é bem explorada. A sua primeira parte era o quê, Bia? Como é que mudou para você? Né? Assim, você fez trabalho de campo, né, enquanto você estava na graduação, e hoje aqui a gente vê a mudança dos nossos estudantes quando eles vão e voltam do trabalho de campo. É completamente transformador, porque eles percebem o impacto do trabalho deles em tempo real, né? Você fez uma pergunta antes que eu acho que talvez se insira um pouco nisso, que é como a gente faz pesquisa na graduação. Isso é um tema de debate importante. Várias escolas médicas estão retirando disciplinas de pesquisa e está ficando uma coisa muito en passant, ou seja, eu dou uma disciplina ou duas disciplinas no máximo.
E isso tem impactos muito importantes sobre que tipo de egresso você está colocando lá fora. Outras faculdades mantêm eixos científicos, acadêmicos robustos, com várias disciplinas, mas elas são chatas. As disciplinas são chatas. Eu forço o estudante dentro de um perfil de disciplinas que vão ensinar métodos e que não é isso que a gente busca num médico cientista, né? Eu acho que a gente precisa ser mais lúdico no ensino da ciência. Vamos usar um pequeno exemplo. As crianças são apaixonadas por ciência. Então, nas primeiras séries escolares, as crianças têm essa curiosidade extrema de entender o mundo e de entender o porquê das estrelas, por que o Sol é como é, por que o céu é azul. E todas essas outras questões que a gente vê com as crianças. E a curiosidade ela vai sendo diminuída com o tempo. Você tem estudantes de medicina que estão lá aprendendo sobre doença A, B ou C, mas eles não querem entender mesmo o porquê que as coisas são como são. E o que leva a gente a perder essa curiosidade? Eu acho que a culpa é nossa, são dos educadores e dos discentes, ou dos docentes, que simplesmente nós não sabemos ensinar ciência para as pessoas. Então, as pessoas aprendem ciência de maneira errada. A ciência, o ensino da ciência ele tem que ser mais lúdico e menos sistemático e mais baseado em curiosidade do que em formalidades. Eu vejo em programas de pós-graduação as arguições dos trabalhos das pessoas se baseando em formalidades, porque não seguiu uma estrutura A, B ou C de tese ou de dissertação. Isso não muda o mundo. Isso não vai ajudar ninguém. O que a gente precisa é de boas perguntas e, claro, uma sistematização de como respondê-las de maneira adequada. Mas isso não quer dizer que tem que ser chato e que tem que ser... isso cria um ambiente de derrota. O estudante ele se sente frustrado porque ele não consegue encaixar nesses bloquinhos pré-definidos do que deve ser ciência na graduação. E isso tem causado um distanciamento científico do estudante na graduação que vai resultar num médico pouco científico no final. Então, acho que a gente precisa reformular o ensino da ciência na Faculdade de Medicina de uma maneira em que torne isso mais atrativo para as pessoas e elas se sintam empoderadas, ao invés de elas se afastarem da ciência. A gente precisa empoderar as pessoas a fazer ciência e a gente empodera as pessoas fazendo elas se sentirem mais fortes e capazes de fazer e não distanciando com regras e chatices. O meu ponto de vista é isso. E acho que falta eles entenderem para que serve, mesmo que ele não vá ser um médico cientista, né? Então, como é que se aplica? Talvez o mais importante ele se perca, que é como é que você usa a ciência no seu dia a dia. E julga o conhecimento, né? Então, acho que, sim, com certeza, a maioria dos médicos eles não vão produzir novos conhecimentos ou construir novas diretrizes. A maioria dos médicos eles têm que julgar aquele conhecimento de forma adequada. Então, o ensino da ciência na medicina ele pode ter um foco mais direcionado para como eu julgo informações e processo aquela informação e questiono aquela informação de maneira adequada e que me dê segurança na prática do cuidado que eu tenho que oferecer. E, obviamente, os programas de médicos cientistas eles sempre são mais raros, mas eu acho que eu sou a favor de um modelo mais organizado na formação de médicos cientistas, além dos médicos que usam a ciência de maneira mais adequada. Acho que, para mim, a porta de entrada para a ciência, o que apareceu na época em que eu era estudante, foi a iniciação científica, mesmo que voluntária. Então, é uma das formas de você encontrar um mentor e seguir com o mentor, né? Ou, pelo menos, procurar algo em que você possa se inserir em ciência e, a partir daí, desenvolvendo as habilidades. Que tem as habilidades que são realmente inerentes, né? Curiosidade, resiliência, até antifragilidade, mas que tem as habilidades adquiridas que você vai precisar de alguém que te oriente ali no processo. Tem mais uma coisa que está aqui no nosso script de hoje, que é a internacionalização. Então, eu queria saber duas coisas. Um é como foi para você a experiência fora. E dois, como isso é uma possibilidade para quem está na faculdade de medicina. Internacionalização
é um outro pilar muito importante na educação médica, porque é uma oportunidade, vamos dizer assim, que o médico tem de vivenciar realidades muito diferentes das suas. Diferenças culturais, estruturais da sociedade, que vão se refletir nas condições clínicas diferentes também que ele vai encontrar, ou na manifestação diferenciada dessas condições clínicas. Então, é uma experiência importante. Entretanto, é fácil, né, entender que não é para todo mundo a internacionalização. Não tem como você internacionalizar todos os seus estudantes. Você precisa ter programas de incentivo de internacionalização. Um exemplo das Arnes, por exemplo, e da Clarence, que existe um contrato com empresas que vão proporcionar a internacionalização de estudantes. Existem vários tipos de internacionalização. Eu posso fazer intercâmbios culturais, e que, se a gente pensar que a cultura é um importante componente que pode determinar como eu diagnostico, como eu cuido das pessoas. Então, fazer intercâmbios culturais vale a pena fazer durante a faculdade. Eu posso fazer intercâmbios para aprender línguas, e isso também vai me tornar um profissional mais completo. Eu posso fazer intercâmbios para aprender, cursar disciplinas em outros países e entender como é a educação médica nesses outros países. E eu posso fazer intercâmbios para aprender a cuidar de pacientes nos outros países. Esses são mais raros e são efetuados durante o internato. Então, vamos pensar de uma maneira bem sistemática. No começo da faculdade, as chances de internacionalização são mais focadas em cursos rápidos. Você pode fazer cursos de língua durante as férias e cursar uma ou duas disciplinas de verão ou de inverno em outros continentes. E essas são as experiências de internacionalização que eu sei falar sobre. E aí, durante o internato, existem vários tipos de experiências. Uma que é mais buscada pelos estudantes mais interessados em construir carreira fora do país são os observerships e os clerkships, em que você passa períodos mais substanciais do seu internato, que vão de 1 a 3 meses, em uma faculdade conveniada, desenvolvendo rodízios de clínica médica, cirurgia, enfim. Existem faculdades, como a nossa, que têm, sim, vários programas de internacionalização e que pincelam esses tipos de internacionalização que eu falei para vocês, mas esses casos eles são discutidos caso a caso, existem editais específicos, então o estudante deve se informar com o departamento de internacionalização que oportunidades existem e pensar bem o que ele quer com essas experiências, né? Porque, como eu falei, existem experiências que valem a pena na construção de carreira fora, e existem experiências que valem a pena se o seu ponto for construção de características e de skills para você usar na sua profissão médica. E se você fosse dar uma dica, assim, sumarizar, de que forma é que você uniria a medicina e uma carreira científica, né? Como é que você deixaria essa mensagem aí para a galera? Eu acho que as coisas... veja, a minha visão é bem peculiar, porque eu sou um médico cientista que sempre foi médico cientista, e então eu não sei pensar em medicina sem a ciência embebida. Eu acho que a gente tem que desmistificar a ciência. Eu acho que principalmente o médico não é ir contra a ciência, é entender o que a ciência é sobre de verdade, a essência dela, que é questionar e tentar explicar a realidade melhor. De novo, a ciência ela não busca a verdade absoluta sobre tudo, e a explicação da realidade naquele momento é o que importa. Se a gente for ver a evolução da física para fugir na medicina, a gente vê que existem explicações diferentes para uma mesma realidade, que é aqui o mundo em que vivemos. E a medicina, ao desmistificar a ciência, ela pode abrir a oportunidade de ter mais médicos cientistas, que eu acho que muitos médicos eles têm medo da ciência. E ao fugir da ciência, eu perco a capacidade de julgar a realidade de maneira mais sistemática. Isso me torna um médico pior, na minha opinião. Então, eu acho que o que a gente precisa, nesse cenário que você me perguntou, é como é que eu consigo desmistificar a ciência para o médico e fazer com que o médico use a ciência melhor
para a sua realidade. E existem níveis de ambição diferentes, médicos que vão querer ser mais cientistas do que médicos, como no meu caso, e existem médicos que vão usar a ciência para serem melhores médicos na sua realidade de assistência. Mas ao desmistificar, eu abro oportunidade para o estudante escolher e se sentir bem na escolha que ele fizer, obviamente com mentorias e auxílio nesse percurso de formação. É uma jornada, né? Você querer juntar as duas coisas. E como é que você faz Algumas isso? pessoas conseguem, né, Bia? Algumas conseguem. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast de hoje sobre ciência, medicina e pesquisa. Queria agradecer a presença do professor Bruno aqui hoje com a gente. Professor, muito obrigada. Nos vemos em breve, talvez. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast.